Bom dia, dia, dia a todos. Bom dia, Henrique. Bom dia, Roberto. Bom dia. Obrigado por terem reservado esse tempo para estar aqui com a gente nesse webinar. Infraestrutura no setor financeiro, o jogo agora é outro. Henrique, Inho, né? O que a gente vai bater um papo sobre o que hoje? Acho que hoje vai ser um papo um pouco diferente aí do dia a dia, né? Vamos adicionar um pouco de conteúdo bancário, financeiro aqui para a nossa rotina. É um conteúdo bastante importante, principalmente para bancos e instituições financeiras, né? E acho que vai ser um papo bem legal. Talvez tenha pessoas que não é do ramo financeiro que não conhece um pouco do que vamos falar aqui, e para quem é do ramo financeiro, vai ser um conteúdo bastante importante, principalmente com novas atualizações que chegaram aí, né? E aí até o Roberto, se quiser falar um pouquinho também, Então, um pouco mais para... a gente vai bater um papo aí sobre setor financeiro, né? O que que o Banco Central, né, trouxe para a gente de novo aí. A gente teve uma atualização uma resolução do Conselho Monetário, né? Duas, na realidade, né? Teve uma nova também que entrou aí, bastante importante, que fala sobre quem presta serviço, né? É bem focada para quem presta serviço aí de pagamentos, né, de Pix, enfim. E teve justamente isso, né, essa atualização, digamos assim, sobre a questão da entrada do Pix, né, que era algo que a resolução anterior não tinha. Então a gente vai bater um papo aí sobre, né, basicamente isso. E por que o jogo agora é outro, Henrique? O que muda com essa entrada dessa resolução no viés de infraestrutura técnica? É, muitos pontos que antes eram mais documentais, né, que não exigia ali uma cobrança tão, como que eu posso dizer, de punho forte, que não exigia ali evidências, agora passa para algo que tenha que ser recorrente. Então, há necessidade de evidenciar, há necessidade de testar, há necessidade de validar a sua infraestrutura, né? E, caso ao contrário, isso pode até interromper suas operações, né? Interromper as operações. Então, algo que antes era um modo de orientar como proceder, agora é obrigatório. Sim, um negócio interessante é que agora o Banco Central ele quer andar mais junto às instituições financeiras, né? Ele exige que tenha, principalmente instituições de pagamento, exige que passe mais a ter um comunicado de tudo que acontece lá com eles, né? Para que o Banco Central possa ter um controle que não tenha, né, um vazamento, que não tenha uma transação que seja irregular, né? Então isso é bem interessante agora. Bacana. Henrique, Quinho, quem é você? Bom, vamos Pai do João? Vamos lá. Sou o Henrique Avelino, atualmente aqui como IT Specialist Analyst na LGTI. Uma bagagem aí de 14 anos na LGTI, passada aí por infraestrutura e nos últimos 4, 5 anos ali com um foco bastante em segurança, né? Sou casado, né? Tenho um filho aí que pretendo carregar junto comigo nessa área de cibersegurança. Faz isso com ele, não. Mas sou aquele cara apaixonado por tecnologia, por segurança agora. E acho que é isso aí. Quem é você, Roberto? Bom, sou o cara que aqui na LGTI sou o analista de segurança, né? IT Security Analyst, né? Trabalho aí na área de segurança desde 2013, voltado especificamente para segurança. Faço análise de malware, engenharia reversa. Fui desenvolvedor muitos anos. Fiquei também
alguns anos alocado no setor bancário, trabalhei muito com o setor bancário, e aí a gente traz toda essa bagagem aí, né, de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já realizou, para poder fazer o futuro da área de segurança, né? Sou casado, tenho 43 anos, tenho 2 filhas, que também já estão ligadas na área, né? Assim como o Kim já disse, eu não preciso nem trazer, elas já estão ligadas. Então, é aquilo, né? Viver, dormir e acordar com a área de segurança. Boa. E Eu, você, Inácio? eu sou as pessoas que fará a pergunta hoje. Só Quem é você? faria as perguntas, né? Hoje tenho a felicidade de estar focado aqui como head, né? Sentado na cadeira de head, na área de security e drive um time maravilhoso, né? De aproximadamente, no total, 15, em torno de 15 pessoas. Fixas dentro do time, fora os outros analistas da LGTI que colaboram muito com a nossa área, né? A gente sabe que é uma área bastante integrada com outras áreas, outras especialidades, né? E somos divididos aí hoje em 3 times, né? O Red Team, Blue Team e o Purple Team. Então, essa junção de esforços aí faz com que a área caminhe hoje. E hoje a gente traz, na verdade, aqui um novo tipo de análise, né? Que nós estamos fazendo, né? Nos clientes, que é essa parte de compliance e esse novo jogo aí que foi posto à prova pelo Bacen e suas normas, né, regulatórias aí, e que a gente entende que isso deixará as instituições financeiras mais preparadas para auditorias, mais preparadas para o dia a dia, né? A gente observou e vamos falar sobre isso com mais detalhes, uma série de eventos relacionados à segurança do setor financeiro nos últimos meses. Então, vamos tocar aqui que o assunto é grande, né? Por que o Bacen decidiu mudar? Por que decidiu atualizar, Henrique? Qual a sua opinião? Acho que se a gente pegar os históricos e as notícias aí em relação à cibersegurança, principalmente nas instituições financeiras, né? Com ataques, com transações PIX não autorizadas, né? E os incidentes de seguranças mais recentes traz aí uma grande preocupação, principalmente para as instituições financeiras, onde o foco sempre de um ataque, na maioria das vezes, não é o único foco, mas a maioria é o financeiro, é o ganho, né, monetário, é o ganho de dinheiro, né? Então, quando diz respeito a instituições financeiras, se torna mais preocupante ainda. Então, a principal motivação dessas normas é para poder atender com que essas transações e essas instituições operem da maneira mais segura e correta, né? E também, né, a gente falando ainda um mundo de cibersegurança, um mundo de TI, né, todo dia a gente tem notícia aí de empresa que sofreu vazamento, empresa que sofreu ataque de ransomware, ataque de malware. Então, para a gente ter uma regulamentação bem melhor, bem mais, né, bem organizada, digamos assim, é melhor que a gente possa ter, né, uma regulamentação e que as regulamentações estejam de acordo com o que a gente tem hoje no nosso setor bancário, né? Então, deixa eu ver se eu consigo sintetizar. Diante dos últimos acontecidos, né, de perdas financeiras realizadas em infraestruturas críticas, que aconteceu nos últimos meses, diante disso, houve uma motivação, né? O Bacen, ele decidiu subir a régua, né, do que ele exige das instituições operadoras dessa área para que diminua esses incidentes. Isso. E para isso atualizou resoluções, para isso mudou o jogo, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. É isso, eu consegui sintetizar de uma maneira simples? É exatamente isso. Exatamente. Certo. Henrique, explica para a gente um pouco o que essa tela traz para nós aí. Aqui a gente
está havendo alguns incidentes, né, de segurança focado no Brasil, incidentes ali que foram divulgados na mídia, então é nada que a gente está trazendo que não pode ser divulgado. Então são instituições que tiveram um incidente de segurança e que teve ali a divulgação. Pode ter sido por um vazamento de dados, pode ter sido por um ataque ransomware, qualquer incidente de segurança aí que foi público. E atualmente, né, ainda não temos os dados de 2025 da IBRAS-PD, então por isso que a gente trouxe ali o de 2024, mas não foge muito ali da quantidade dos incidentes. Acho que todo mundo, principalmente quem está inserido, né, no mundo da tecnologia, do cibersegurança, sempre acompanha aí os ataques que vêm acontecendo. Então aqui a gente traz um pouquinho dos principais incidentes que ocorreram em 2024. Temos ali instituições bastante conhecidas, instituições financeiras ou até mesmo de algum outro segmento, né? E essa é a preocupação principalmente do Bacen, tentar ao máximo evitar com que instituições financeiras estejam nessa lista nos próximos anos, né? Alguma que chama atenção de bate-pronto aí, Roberto? A propósito, isso é recorte Brasil, né, pessoal? Não estamos ainda falando de mundo. Alguma que chama atenção aí, Roberto? Me chamou atenção ali, por exemplo, né, uma brand muito conhecida que é a Samap, né? Samap ali, ela é, né, da área financeira aí, tá? O que me chamou a atenção também foram alguns pontos do serviço, né, do Gov, né? Temos alguns pontos do Gov aí também que sofreram alguns ataques, seja leak, seja malware, seja ransomware, enfim. E a gente pode perceber, né, que isso aí são coisas, são pontos que podem chamar a nossa atenção, né? O que um vazamento Gov traz de impacto para a vida das pessoas no dia a dia? Vamos começar assim, no dia a dia, Henrique. Acho que todo mundo não aguenta mais essa enxurrada de ligação que a gente recebe aí logo quando acorda, um telemarketing, não reclamando do telemarketing, cada um tem sua função, né? Mas esse acho que um principal ponto que responde, na maioria das vezes, como descobriram o meu telefone, como sabem o meu nome, o porquê que estão ligando para mim, né? Na maioria das vezes é por conta de um vazamento, né? E esse é pior, vamos se dizer, para nós, né, clientes ali, usuários, acho que a pior coisa é ficar recebendo ligações indevidas, né? E infelizmente ocorre aí por conta de um vazamento. Roberto, que esse vazamento Gov, por exemplo, ele, ele impacta na vida das pessoas, como eu perguntei para o Henrique, mas eu vou colocar um que a mais nessa pergunta. E o que isso tem a ver com o setor financeiro? Bom, vamos lá. No Brasil, a gente tem um documento que é o mais importante de todos, é o CPF. CPF você não troca. Então, se você tem um vazamento no setor Gov, vai vazar o seu CPF. Seu CPF, seu nome. Um CPF com nome é capaz de acontecer em coisas, né? Desde tomada de empréstimo, compra de um bem, de um imóvel, né? Acabar com a vida financeira da pessoa por um vazamento. Então você pensa assim, bom, se eu tenho o CPF vazado, se eu tenho meus dados vazados, o que impede de um fraudador, né, abrir uma conta no meu nome? Aí você fala, poxa, mas é tão difícil que eu faça, que eu abra uma conta, que eu consiga fazer isso. Geralmente para o fraudador acaba sendo mais fácil, né? A gente vê aí todo dia um monte de gente com conta nova, né? Com informação nova, com algumas coisas. Tem amigos meus também que já tiveram seus dados vazados, tiveram contas criadas e, assim, olhando pelo lado do Banco Central, né? A gente vê que é um cuidado a mais que ele tem com a gente, né? Para o setor bancário não ter que devolver depois de novo aquele valor que teve o empréstimo, né? Que dá todo aquele trabalho. E também para proteger, para blindar mais o consumidor final, a população final. Interessante. Então, a questão de ter aí, infelizmente, algumas entidades Gov
nessa lista, né, de incidentes cibernéticos, ele enfraquece a segurança pessoal do brasileiro, possibilitando com que pessoas mal intencionadas peguem empréstimos em nome de terceiro, tome cartão de crédito em nome de terceiro, financie um imóvel, financie um automóvel em nome de terceiro, e no final quem vai acabar pagando a conta vai ser a instituição financeira, porque ela vai ser acionada judicialmente. Teoricamente, quem tinha que ter o cuidado da operação e validar identidade, etc., é a instituição financeira. Isso. Interessante. E até complementando, né, com o primeiro ponto que eu coloquei, aquelas ligações indevidas, muitas vezes passamos mais dados, aonde facilita com que essa operação ela concretize, né? Então, sempre atenção ali também nas informações a serem passadas ali quando recebemos ligações que não estamos aguardando. O Henrique estava recebendo umas ligações chatas ontem, e aí eu falei para ele, põe a Siri para atender. Conseguiu configurar, Henrique? Ela já atende para Terminando você o ainda. telefone? É bem legal, isso aí é bem legal. É massa, é massa. É bem legal. Vamos lá. E esse outro quadro? Parece o primeiro, mas com muito mais gente, né? Aí. Que quadro é esse, Henrique? Aqui a gente está falando dos incidentes de segurança, mas no lado do mundo, né? Então, o primeiro quadro apresentamos ali os incidentes públicos do Brasil, e aí aqui a gente vê um pouquinho de dados e informações relacionadas ao mundo. E quando a gente para e olha, né? Tem empresas muito relevante, empresas que operam com tecnologia, que têm ali a cibersegurança no seu dia a dia e mesmo assim ocorre um incidente de segurança, né? Então imagina para a empresa que não está nesse segmento, que é um segmento totalmente apartado da tecnologia, da segurança, mas que precisa ter essa proteção, né? Se empresas como uma Microsoft, como uma Fortinet, que são provedoras ali de segurança, né? Temos outras também, é, estão nessa lista, imagina qualquer outra que não é desse segmento, né? Alguma marca chama atenção aí? Alguma logo chama atenção aí, Roberto? Algumas ali já chamaram atenção porque são empresas que cuidam da segurança, né? Tem algumas empresas que cuidam da segurança e, por incrível que pareça, né? A gente leva aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas às vezes não é justamente por isso, né? Não é porque eu sou uma empresa que sou da área de segurança, que promovo a segurança de outras empresas, que eu não vou cair. Sempre, pessoal, a gente tem que levar em consideração que tem o fator mais fraco de todos. Você pode ter o equipamento mais avançado, você pode ter sistemas que protejam a sua máquina, você pode ter antivírus, pode ter N coisas, mas sempre que você tiver o fator humano no meio, você nunca está 100% protegido. E até porque, né, a gente até brinca aqui na área de segurança que não existe nenhum equipamento que seja 100% protegido, né? Então, assim, se você tem humano no meio da sua empresa, se você tem alguém tomando conta de alguma coisa, esse pode ser o ponto necessário para que você caia para algum incidente de segurança, seja um leak, seja um vazamento de dados grandes, seja alguma coisa envolvendo malwares, envolvendo ransomware, enfim, né? Então, é isso que chama a atenção aí desse quadro. O João, opa, João, tudo bom? O João, ele faz uma observação interessante aqui. E uma das coisas que o Bacen está em cima é a questão dos fornecedores também. Ele começa com uma lupa em cima dos fornecedores de serviço, né? Para que, ou seja, ele está olhando para a supply chain aí, na verdade, de todo o setor financeiro. O Bacen em si, o ponto interessante não é todo fornecedor, tá? É fornecedor de serviços de pagamento e de transferências, tá? Não é, por exemplo, uma empresa que fornece um serviço de pentest. Não é isso. É para uma empresa que fornece um meio de pagamento, né? Se você tem uma empresa que
por exemplo, opera vamos pegar um exemplo aí, uma empresa que ela provê cartões de benefícios para funcionários e ela não é uma instituição de pagamento, então ela precisa de uma terceira para fazer esses pagamentos, para gerenciar esses pagamentos. Então, essa fornecedora, sim, que ela vai Entrou no precisar se radar. adequar. Isso, entrou no radar do Bacen. Interessante. Aqui é um pouco do estudo de mercado de cybersecurity, né? Que no setor financeiro do Brasil. Roberto, explica para a gente um pouco sobre esse panorama. Bom, geralmente, né, é aquilo que eu falei, né, já, Inácio, questão do qual o fator mais vulnerável, né, do setor financeiro como um todo, não só Brasil, mas no mundo. Sempre que envolve o fator humano, sempre tem o ataque mais consegue ter mais efetividade, né? Então, assim, se a gente tem os ataques, geralmente, né, hoje nós vemos muito ataque de engenharia social, né? Por exemplo, você recebe a ligação, os caras estão usando hoje até a inteligência artificial para mimetizar a minha, a sua, a voz de um parente, a voz de alguém que a gente conhece, para solicitar alguma coisa, algum pagamento. Então, esses ataques de engenharia social associadas à IA têm crescido bastante, né? Outro ponto também é vulnerabilidade de aplicação, né, que a gente tem. Isso eu até, né, eu geralmente digo que quando o cara desenvolve, né, os desenvolvedores, eles não ligam muito para segurança, né? E isso fica como uma dica para quem é desenvolvedor e está ouvindo a gente. Preste bastante atenção, né, leve a sério a questão de segurança no seu desenvolvimento. É, por mais que seja chato, seja um negócio que vá deixar um pouquinho mais, talvez mais lento, talvez mais oneroso acessar, mas sempre aquilo é necessário, né? Outro ponto também que tem crescido bastante é a questão das credenciais comprometidas, né? A gente tem hoje, por trás aí da nossa Surface Web, né? Nossa internet do dia a dia, nós temos uma Dark Web, uma Deep Web, que tem grande troca de informação dessas credenciais. Então, quando faz uma credencial lá do outro lado do mundo, os caras compartilham e todo mundo aqui pega e acaba usando essa credencial para fazer alguma coisa. Então, os caras geralmente, né, os que ficam aí tentando invadir rede, eles tentam pegar essas credenciais e testar para ver se uma dessas pode funcionar. Ah, mas a minha empresa não teve um vazamento. Mas nada me garante que um funcionário da tua empresa tenha se cadastrado com e-mail corporativo lá no serviço de revistas em quadrinhos, por exemplo, e esteja usando a mesma senha que ele usa na conta corporativa dele. Interessante. Olhando o gráfico ali, a gente vê ali, né, e aí esse slide muito bem desenvolvido aqui pelo nosso Head de Growth de produtos. Ele traz ali um panorama de ataque. E tem. Bom, era esperado que a Europa e Estados Unidos tivessem um número de incidências menor que o Brasil. Ok, até aí, teoricamente, a maturidade que os regulatórios desses países ou dessas regiões exigem são mais severos, né? Diante ali tanto de quem usa a tecnologia quanto de quem provê, isso joga a maturidade de cibersegurança bem mais à frente do que as outras regiões. Mas tem um ponto ali que me chamou a atenção deixar, por exemplo, a gente vê que o nível de ataque no Brasil é o mesmo da América Latina. Eu tinha a impressão de que nós éramos teoricamente mais seguros do que a América Latina para esses ataques aí. E a gente está vendo que não, que a gente está no mesmo nível ali, né? A impressão minha, ou esse cenário mudou, ou evoluiu? Ó, já a gente tem uma pergunta aqui que E é interessante, veio no né? chat. É porque assim, queira ou não, o brasileiro é o cara que mais aplica golpe, né? No setor financeiro, né? Nós somos líderes mundiais nisso, né? Na aplicação. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Então, assim, a expertise, digamos assim, do brasileiro para fazer ataque, né? Para, por exemplo, desenvolver um malware bancário, não é a mesma expertise dos caras de fora do Brasil.
E isso tem se expandido pela América Latina, né? Os carinhas aqui viram que no Brasil está se criando uma cultura de maior proteção. O que é que eles estão fazendo? Eles estão expandindo para a América Latina, estão expandindo para outros mercados, digamos assim, né? Estão indo, por exemplo, para a América do Norte, estão indo para a Europa, né? Então, hoje, né, um exemplo, tá? Muitos dos operadores de malware do Brasil, não sei se vocês sabem, mas muitos dos operadores de malware brasileiros que desenvolvem, tá? Não os caras que estão na ponta, mas os caras que desenvolvem, eles moram fora do Brasil, né? Então, eles já fazem tudo que eles têm que fazer, eles fazem fora do Brasil. Então, eles já estão em contato com o mercado lá fora, já possivelmente já podem ter um indicativo do que é que eles podem fazer lá fora. Bem interessante. Henrique, quer comentar um pouco? Até complementando ali e juntando, né, o tópico que o Roberto falou com a pergunta do Fábio, né? Deixa eu ler aqui a pergunta para situar todo mundo. Ó. O Fábio perguntou o quê? O Brasil seguirá o framework DORA exigido recentemente na Europa? No caso, não, porque o DORA ele é exclusivo da União Europeia, né? O Brasil ele já tem as suas regulamentações, que inclusive é algum dos tópicos que a gente vai estar falando aqui hoje. Porém, o assunto é o mesmo. A única diferença é que o DORA é da União Europeia e aqui no Brasil o Bacen ele tem as suas normas, né? Então, fazendo um meme, nós teremos uma regulamentação sabor DORA. Agora, a mesma coisa que aconteceu com a LGPD e a GDPR, né? Nós temos a GDPR lá fora, Sim. que tem alguns pontos que são a mais do que do Brasil, Sim. e nós temos a LGPD aqui no Brasil, que tem alguns pontos a mais da GDPR lá fora, né? Pergunta. Exato. As informações são, pode ser, os tópicos podem ser os mesmos, só que cada um tem a sua, com alguns itens a mais ou itens a menos, né? Exato. Cada um tem o seu nicho, né? Então, cada um sabe onde dói mais. Exatamente. Assim. O setor financeiro do Brasil ele tem muitas particularidades. Exato. Né? Entre elas, o Pix, que começou a ser estudado por outros mercados e tal. E isso é um dos motivos da gente não usar cara crachá DORA, por exemplo, ou criar regulamentações próprias além do que acho que convém, né, ou acho que fazem sentido com o nosso mercado. Eu acho que assim, acho que o Banco Central ele tomou como base o DORA para poder fazer para escrever, né, as resoluções, as regulamentações, e trouxe para o nosso mercado, adaptou para o nosso mercado algumas coisas, aproveitou. É que nem aquela questão de um livro, né? Você pega um livro, você quer estudar, por exemplo, segurança, tem livros que você pega, você aproveita uma parte e outra parte você deixa porque é só algo teórico, algo que não é de acordo com aquilo que você precisa, né? Então, muitas das vezes a gente é algo que sempre a minha avó falou, né? Você ouve, mas você não, você escuta, mas você não ouve. Você retém aquilo que você precisa, né? Que é exatamente ouvir, né? Então, Isso. DORA, cara crachá, não, Henrique. Cara crachá, não. Sabor DORA. Sabor DORA. Porém, com tópicos e normas, né, que caracteriza o Brasil. Então, como a gente falou, aqui no Brasil temos algumas coisas particulares que, às vezes, se você retém ou utiliza o DORA, não faz muito sentido para nós. Então, você pode utilizar algumas informações que o DORA apresenta, né? Mas o Brasil, nós temos a nossa, que é a CMN, a BCB. Então, é uma sigla e uma norma aí própria para o Brasil. Interessante. Roberto, como funciona uma auditoria, avaliação da compliance entre um ambiente e essas normas regulatórias? Antes de você responder, eu vou só reproduzir aqui um comentário que o João fez novamente. João, obrigado pela colaboração, velho. Muito massa. Ó, hoje faço parte de uma instituição financeira e as auditorias e o próprio Bacen exigem que nossos fornecedores que tratem e processam dados passem por um rigoroso checklist
e avaliação antes de contratarmos. No caso, precisamos sempre estar avaliando nossos fornecedores para que estejam em compliance com as normas exigidas. Sim, sim, isso aí a gente tem a resolução nova, né, a 498 de 2025, né, que regulamenta o fornecedor de determinados serviços, determinadas coisas. Não são todos os fornecedores, tá? De acordo com essa resolução. Então, assim, o Bacen, ele quer, como eu já disse, né, ele quer caminhar mais próximo, né? Ele quer saber mais o que está se passando e ele quer ser informado a todo momento que aconteça uma interrupção de serviço, que aconteça alguma tentativa de invasão, algum vazamento de dados, ou enfim, ele quer ser informado sobre tudo que acontece a todo momento. Então, essa questão para os fornecedores também é percebeu, tá? Isso é o que eu tenho visto, tá? É o famoso in my opinion, né? A minha opinião. Mas eu creio que o Bacen, ele tenha percebido que a maior parte no mundo e no Brasil, onde é o ponto mais fraco, é o fornecedor. Então, através do fornecedor, se o fornecedor vazar alguma informação, tiver alguma credencial perdida por aí, não tenha aquele acesso direto à empresa que o fornecedor está prestando serviço ali, né? Seja uma forma mais de blindar aquela questão, né? Aqueles dados ali que estão trafegando. Inclusive, os últimos incidentes de segurança relacionados ao Pix vieram através de terceiros, né? Vazamentos de credenciais, venda de credenciais. Então, é uma forma aí do Bacen trazer também uma regulamentação para os terceiros. Sim. Você endurecer mais essa porta de entrada, né? Só esse recorte dá uma semana de discussão. Sim. Quer ver? Uma política que é cobrada, por exemplo, por um desses marcos regulatórios aí, que é a política de gestão de acesso, lá em GRC, né? Aquela política chata que a TI traz para dentro da empresa que ninguém gosta, que é onde de 30 em 30 dias você é obrigado a redefinir sua senha. Aí vem um colaborador e diz, cara, eu não tenho mais criatividade para criar senha. Eu já escrevi Cabral, Cabrel, Cabril, e eu não sei mais o que escrever de senha. Aniversário do cachorro, colocou até a da sogra, o nome da sogra. Será? E aí, assim, essa política, ela tem uma efetividade nessa questão de credencial vazada gigante, cara. Por quê, Henrique? Porque geralmente as pessoas utilizam informações conhecidas, né? E quando um atacante ele vai fazer talvez uma exploração, forçar ali um ataque. um ataque, né? Fugiu a palavra, mas forçar ali um ataque, ele vai fazer aquela engenharia social. Então ele vai pesquisar ali sobre fulano, o ciclano, como que chama a esposa, como que chama, tem filho, qual que é a idade, e aí ele faz combinações de informações com esses dados, onde na maioria das vezes... Exatamente. Onde na maioria das vezes ele obtém um sucesso, né? Por quê? Por conta dessa criatividade, por conta do cara do TI que exige ali uma regra, ele vai colocando informações mais conhecidas para ele não esquecer daquela senha. Porque hoje você tem vários acessos, precisa ter várias credenciais, e quanto mais fácil for ter uma senha ali para acessar minhas aplicações, melhor é para mim no uso do dia a dia. Porém, quando diz respeito à segurança, é a pior atitude a se fazer, né? Exato, né? Com toda essa questão de vazamento Gov, de informação, fica muito mais fácil para o cara pesquisar alguma coisa, né? Ele já vai ali, já sabe quem é seu cônjuge, quem são seus filhos, quem são seus pais. Então, ele pesquisar uma informação dessa fica muito mais fácil. Então, como a política previne? Trocando de 30 em 30 dias, por exemplo, por mais que haja um vazamento, provavelmente quando o atacante ele tem um prazo de 30 dias, entre aspas, se ele acertar o dia que o cara trocou a senha lá, Sim. para descobrir aquela senha. Se passar, já vai ser outra, aquele vazamento já vai ser atrasado. Atrasado. Para vocês terem uma ideia do quão importante é
entre aspas, sim, uma simples, entre aspas, né, política que vem exigido por um desses marcos regulatórios aí, que a gente vai se aprofundar aí ao longo. Então, Roberto, isso que nós estamos vendo aí na tela são vários pilares, eu não sei, explica para a gente como funciona esse andamento dessa avaliação. São tópicos, né? Esses são os tópicos. Aí a gente pode dizer que foi baseado na Lei 4.000. Eu não sou muito bom com o número de lei, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui, é a 4.893 de 2021. Foram 33 tópicos que nós separamos, foi um assessment que nós fizemos, tá? E nesse assessment, nós usamos esses 33 tópicos para poder avaliar. Deu mais ou menos umas 260 e poucas questões, né, que nós fizemos esse assessment. E foi um assessment bem interessante, que nós tivemos essas informações, tá? E assim, pessoal, a gente não utiliza como base achismos, nós usamos como base as regulamentações, nós usamos alguns frameworks como base, tá? Que nós depois vamos explicar também algumas coisinhas sobre esses frameworks. Nós usamos NIST, nós usamos a ISO 27001, usamos esses controls, usamos também como base o Mitre Attack também, que é bem interessante para você cruzar esses dados, né? Do que pode vazar, o que não pode vazar, a consequência daquilo ali, né? De não estar de acordo com alguma regulamentação, está faltando. Então você dá um valor de nota ali, ó, já contando um pouquinho sobre o assessment, tá? É um negócio que a gente vai contar mais adiante. Mas assim, a gente dá um valor, uma nota, né, para aquela resposta, né? A gente geralmente, como toda e qualquer assessoria, como toda e qualquer análise, né, de um cliente, de alguma coisa, a gente dá uma nota para a resposta e a gente exige que tenha também uma evidência, né, que a gente possa provar. Porque não adianta eu dizer, você tem, vamos brincar aqui, você tem uma garrafa de água na sua geladeira? Aí o cara fala, tem. Você tá. Então mostra que você tem. Não, não vou mostrar. Não quero mostrar. Não, mas você tem que mostrar porque é necessário que a gente tenha um controle dessas Você evidências, ateste né? que de fato tem. Ateste que de fato tenha. Então, basicamente, essa nota que você que o assessment dá a determinados tópicos, né, tem a ver com o grau de satisfação que a evidência apresentada representa em cima daquele tópico. Seria isso? Sim, cruzada com a resposta, né? Você faz um cruzamento com a resposta para ver se aquela resposta e aquela evidência atendem ao tópico que a gente está avaliando. Por exemplo, o tópico 7 ali, teste de penetração. Hum. Eu viro para o Henrique e digo, Henrique, você faz teste, faço, e não te apresenta evidência. A nota é o quê? Zero? É Certo? como se não fizesse, não conta? Como é que funciona? Se eu não provo o que eu estou dizendo, então o que eu estou dizendo não existe. Como seria que a empresa provaria que ela faz um teste desse? Um exemplo é o relatório de pentest, né? Tem um relatório, né? Geralmente as empresas que fazem pentest, assim como aqui na LGTI a gente faz os pentests, os testes de penetração, a gente emite um relatório e esse relatório ele já é garantido como evidência ali para que a gente possa avaliar. Né? Interessante. E um ponto interessante é que nas normas de 2021, ela não exigia a evidência. Porém, no trabalho ao qual executamos, a gente exige. Porém, na atualização de 2025, a evidência ela é obrigatória. E quando diz, por exemplo, o exemplo de teste de penetração, você ainda tem que manter a evidência por 5 anos. Isso. Não é só uma evidência, e sim guardar ela por um X período de tempo, né? Sim, é engraçado que essa atualização, digamos assim, da resolução veio no dia 18 de dezembro de 2025, mas veio com prazo, né? Veio com prazo para que entrasse em vigor agora, no dia 1º de março, né? Então, assim, a gente já está com essa resolução em andamento, a gente já está com essa resolução em vigor, então já tem que adequar tudo isso que a gente está falando aqui, já tem que adequar todas essas respostas. Já entramos aí na parte de marco regulatório, na verdade estamos falando isso há algum tempo já. Então, basicamente, a linha do tempo dos marcos regulatórios são essas, né, que a gente consegue ver na tela aí. Acho que está projetado para todos. E aí, é exatamente esse tempo. Então, basicamente, ali, de 2021 para 2025, o que muda é o quê? Em 2021, você dizia,
eu executo o pentest e o cara dizia, tá bom que você executa, nota 10 para você. Em alguns Agora momentos não, era né? uma Agora orientação. Ele desconfia. É. Sim, agora ele, não, me mostra. E alguns tópicos ele não era exigido também. Ele colocava como é bom ter. Se Era uma você indicação. é uma indicação, É. exatamente. E aí, quando a gente passa para a atualização, muito desses tópicos que era uma indicação é obrigatório. Agora é Você tem obrigatório. que ter e tem que me evidenciar. E o que eu acho interessante é que, assim, isso é um aprendizado, né? A gente pode ver que o Banco Central, ele teve, digamos assim, um aprendizado. Como assim? Teve a resolução, a 4.893 lá em julho de 2021, e depois veio do Banco Central a resolução 85, que foi um adendo, né? Foi como se fosse um complemento à 4.893, isso em agosto de 2021. Já a resolução 85, ela foi atualizada agora, em dezembro, né, pela 538, né, que entram mais algumas coisas, porque assim, né, a gente tem, quando a gente fala em mercado financeiro do Brasil, a gente fala sobre, a primeira coisa que vem à mente é banco. Beleza, temos os bancos. Mas assim, aí nós temos as instituições financeiras, instituições de pagamento, temos instituições, N tipos de instituições. E essa resolução, a primeira, 4.893, ela não focava todas as instituições. Então lançou a 85 para que Mais abrangente. viesse em cima só das instituições de pagamento, as instituições financeiras, né? Então, além dos bancos. Então, ela veio complementar, digamos assim, a 4.893. Veio acompanhar a evolução das instituições financeiras do Brasil. Exato. Isso que eu ia comentar, ó, de 2021 para 2025, quando a gente fala de tecnologia, 4 anos, muita coisa aconteceu. Sim. Eu acho até que, aí talvez seja até desconhecimento, demorou muito para atualizar essas normas. Eu acho que não, eu acho até que foi rápido atualizar. Porque assim, se a gente pega lá o mercado financeiro do Brasil, questão de bancos financeiros e tal, a gente pega ali em 2021, não tinha Pix, não tinha o Pix, né? Estava implantando o Pix ainda. Então, quando saiu a resolução, ela não abrangia, não tocava Pix, tocava pagamento, tocava cartão de crédito, enfim. E essa atualização, que até para mim, né, a meu ver, veio rápida, menos de 4 anos depois, né? Veio 4 anos depois, né? Então já veio complementar e adicionar aquilo que estava faltando, né? Lógico, pode melhorar, sempre pode melhorar, né? Então o Banco Central ele está assim, tá se ajustando, se adequando, né, ao que a gente realmente precisa. Gente conversando com um cliente nosso, né, que é dessa área financeira, de um banco ali da região de Alphaville, Uhum. ele inclusive contribuiu muito com implementações de etapas de segurança no próprio Pix, né? Onde ele conseguiu fazer uma leitura ali diante dos incidentes que estavam tendo no Pix e ele sugeriu tanto a sugeriu ao BC algumas atualizações e uma dessas fornecedoras do serviço Pix se entendeu a importância do que ele estava sugerindo e deu uma melhorada nessa parte dessa segurança, dessas etapas de validação, covalidação, revalidação em cima do Pix. Eu espero que um dia ele venha conversar sobre esse assunto com a gente, que eu acho que ele tem muito conteúdo, né, para ensinar a nós em cima disso, né, dessa parte mais intrínseca, interna, dentro desse sistema de Pix aí, fica o convite. Na verdade, ele já está com o convite em cima da mesa. Beleza? Só falta ver, né? Só falta vir, assim, tem água, tem café, a gente trata bem. Não, é interessante o ponto que você citou, né? Que talvez muita gente não conheça, mas quando a gente fala em Pix no Brasil, você acha que toda e qualquer instituição ela passa a existir e ela mesma já começa a transitar o Pix, né? Na realidade, não. Às vezes a instituição ela surge e ela começa a utilizar uma outra, né? Uma outra que hoje o Banco Central chama de PSTI, né? Provedora de serviço de TI, para realizar esse Pix, para realizar esse gateway de pagamento, esse gateway né? São as instituições de gateway. Então, no Brasil a gente tem muito isso, a gente vê muito isso, uma
uma pagadora que utiliza uma outra instituição para fazer suas transações. Isso é muito interessante aqui no Brasil. Isso a gente não vê, por exemplo, fora do Brasil, né? Quando a gente fala no mercado bancário, geralmente o que vem na cabeça é o mercado bancário americano, né? A gente tem muitas particularidades aqui que, se a gente for comparar com eles lá, são totalmente diferentes, né? Aí, mais um ponto do que vem a Dora, né? A diferença da Dora para a gente, né? Lembrando que a Dora é europeia, né? E a gente não pode simplesmente pegar Ctrl C, Ctrl V, porque não vai dar certo. Tem coisa que não vai casar e Não. tem coisa que vai ficar de fora, né? Beleza. Roberto, explica pra gente o essa resolução 4.893 de 2021 queria dizer para nós. É a política de segurança cibernética, né, de instituições financeiras. O que ela se aplica? As instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BCB, Banco Central do Brasil, bancos, cooperativas de crédito, financeiras, ela não se aplica a instituições de pagamento, que foi aquilo que a gente falou. A gente falou que depois dessa 4.893, que foi de julho, saiu a resolução 85, que veio justamente atender as instituições de pagamento, tá? E o que ela é? Ela é uma política de segurança que se baseia em confidencialidade de todos os princípios de segurança, né? Os pilares de segurança: confidencialidade, integridade, disponibilidade, né? E ela é compatível com porte, perfil de risco e modelo do negócio da instituição financeira, né? Quais os controles mínimos, né? Autenticação, criptografia, IDS-IPS, DLP, anti-malware, controle de acesso, segmentação de rede, backup, tudo aquilo que a gente já vê na área de segurança da informação, só que agora de uma forma que você tenha um norte, né? Seja norteado do que você precisa implementar, né? E qual o plano de resposta? O plano de ação a incidente documentado, aprovado pelo conselho, né? E revisado anualmente. Isso que é o importante. Como assim? Não adianta a gente ter um plano de ação, um plano de controle, plano de resposta a incidentes, que seja lá vamos chutar aqui, lá de 2005. Em 2025 aquilo ali não vai valer mais nada, né? Lá, sei lá, vamos chutar aqui que em 2005 a gente tinha o controle de backup em fita DAT. Entreguei minha idade. Mas assim, hoje você não vai ter um backup em Eu fita li só DAT. num livro isso. Você leu um livro, né? Eu acho que eu li num livro também. Mas assim, Ainda você tem tinha. muitos funcionando e funcionam bem. Tem, funciona. Quando a fita funciona, é excelente. Quando Quando não leitor. emenda a fita e vê qual foi a parte do dado que foi cortada. A gente faz que nem aquele videogame antigo, né? Pega e limpa a fita. Mas assim, o tipo de backup que você tinha lá em 2005 não vai valer para 2025. Hoje, quando você fala em backup na nuvem, né? Você fala em backup em regiões geográficas diferenciadas. Então é isso que a gente espera, né? Que o Banco Central espera, né? Que você seja revisado anualmente aquele controle lá de segurança da informação. Por falar em backup, qual foi a última vez que você testou seu backup? Não adianta você ter backup e você não fazer um teste de restore. Backup, porque na hora que o bicho pega, o backup Chama não o Otton, funciona. chama o Otton, que o Otton testa seu backup. Traga o seu backup em 7 dias. Não, vamos pegar um exemplo aí. Tinha uma O empresa Otton lá. Monstro resolve isso aí. Vamos pegar lá o 11 de setembro. Tinha empresa que tinha backup na outra rede, na outra torre. A empresa funcionava numa torre, o backup era na outra torre. Caíram as duas torres. Então, isso é interessante, né? Porque assim, os nossos consultores, eles atentam para isso, né? Que é um ponto importante, que é qual? Eu tenho um backup. Ótimo, que bom. Você testou ele? Testei. Mas foi encriptado. Eu recebi um ataque, o ransomware encriptou meu ambiente. Tá bom, vamos recuperar o backup, vamos. Tava no servidor que foi encriptado. É, Muito bom. aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Sente e chora. Será que o Otton resolve? Você deita em posição fetal no banheiro e chora. Então, interessante, hein? Mas, inclusive, são pontos que fazem parte aí da norma, né? E que exige ali evidências. Sim. Um backup, teste de restore, um X período, né? A frequência ali, né? Sim. São todos pontos que principalmente são abordados nessas regulamentações. Ó, vou trazer uma pergunta do Fábio aqui, massa, hein? Pergunta de prova.
Posso? Vai? Vai. Não Ah. sei se eu vou responder. Ou você vai deixar em branco? É. A multa da NPD em caso de vazamento de informação seria quando você realmente comprove que executa procedimentos de segurança na sua empresa, como, por exemplo, realizar pentest, segue normas ISO 27001, 2022, SIS, NIST, Zero Trust, possui DPO, entre outras práticas e ferramentas. Então, acho que de resumo ele quer saber o seguinte: se mesmo que você comprove que você faça tudo isso, se mesmo assim a multa ainda Se aplica, né? se aplica. E depois tem um complemento ainda dessa pergunta dele. Mas vamos focar primeiro nessa parte aí. Obrigado, Fábio, pela pergunta. É de prova essa aí mesmo, hein? Assim. Quando a gente fala de ANPD, de LGPD, O que é a NPD? Vamos começar do início. O que é a vamos lá. NPD? Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Foi o órgão que foi criado aí pelo governo para o advento da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que veio, né, com base na GDPR lá da Europa. E assim, quando a gente fala sobre multa, eu acho que é algo muito subjetivo. Por quê? Porque vai de como foi o vazamento, do que vazou, né? O que a empresa teve vazado, qual foi a extensão, né, do que vazou, qual a periculosidade dos dados que foram vazados. Então, é, tem todo um estudo desse por detrás. Então, a gente não pode simplesmente dizer que leva em consideração X, Y, Z. Lógico, provavelmente, tá? Até porque eu não sei como é essa essa variação da NPD, mas eu vejo que ela deve levar em consideração tudo que você tem na empresa, toda a carga que você tem, né, de processos que você faz internos, né, análises, se você tem um DPO, se você não tem um DPO, se você tem uma equipe que como é feito backup, enfim, como foi feita a pergunta. Eu acho que, assim, é muito subjetivo, eu vejo que é muito subjetivo. Ela reduz, pode ser que reduz, mas não te garante que a multa não será aplicada. Exato. Então, você pode atender ali, né, diversos pontos que são exigidos ali na LGPD. Você pode ter um framework bem aplicado ali, né, na sua instituição, mas não te garante em 100% que a multa não será aplicada. Sim. Pode ser que ela não aplique nenhum teor alto, Adequado, né? pesado, mas pode ser que aplique ali com um valor mais reduzido, mas não te garante em a 100%. gente pode pegar aqui, vamos lá para o artigo 52 da LGPD, né, que ele fala que a multa simples é de 2% do faturamento, né, limitada a 50 milhões de reais, multa diária com limite de 50 milhões de reais, né, o bloqueio e eliminação de dados até regularização, suspensão e proibição do tratamento de dados até 6 meses renovável ou atividades, né, da empresa. Então, é isso que o Henrique mesmo disse, né? Nada garante que seja ou que não seja aplicado, né? Tem N fatores. E que até responde a segunda pergunta aqui do Fábio, né? A dosimetria diminui sendo que a multa simples é de 2% do faturamento da empresa, por infração, né? Então, tudo depende, não há uma garantia, né? Ó, a gente pode pegar lá como exemplo o primeiro caso, né, de multa. Teve uma empresa aí que estava vendendo dados, né, se não me engano, dados de fim eleitoral. Ela teve uma multa aí pesada aplicada, né? Pesada, assim, eu não sei quanto era o faturamento da empresa, mas foi uma multa de 14.400, mais ou menos, sobre essa divulgação de dados eleitorais, né? O João, ele respondeu aqui no chat. João, obrigado. Fábio, ter um programa estruturado de segurança da informação e privacidade reduz o risco de multa e principalmente o valor da penalidade aplicada pela NPD. Mas é importante entender um ponto-chave. Isso não elimina automaticamente a Então, multa. Exato. E agora vem um ponto interessante, né? Que muita gente já me perguntou, e a gente está falando sobre esse assunto, e eu trago aqui, que é o seguinte: para a empresa privada, a multa ela é financeira, mas para a empresa pública, como seria essa penalidade? Quando eu falo empresa pública, eu estou falando de órgãos públicos, né? Então,
Então, assim, o que eu já ouvi falar, né, e eu já vi acontecer, por enquanto, poucas vezes, é que o órgão público ele fica impedido de manipular ou utilizar determinadas bases de dados, Interessante. certo? Interessante. E a multa ela é mais uma multa assim de operacional do que Do que financeira, financeiro. né? Uhum, sim. E, cara, isso é muito interessante e chama atenção. Você imagina, por exemplo, uma Cefaz que não pode manipular mais, que pega uma penalidade, uma Cefaz estadual, que pega uma penalidade de não poder mais manipular os dados financeiros do Estado, vai ter que terceirizar tudo. Nossa. Isso aí é catastrófico. Eu acho que seria uma penalidade muito maior do que uma multa financeira. Exatamente. Isso aí é muito No maior. final das contas, acaba impactando o financeiro. O objetivo do órgão, ele para de existir. Essa que é a verdade. Está impedido de operar aquele assunto. Acontece um bypass do órgão. Exato. E fica um alerta. Ó, vou abrir uma coisa aqui, é uma coisa interna. Estamos recebendo, alguns clientes nossos estão recebendo ataques, tentativas de phishing, tá? Vindos de e-mail de domínios Gov. Exato. Não vou revelar o estado, enviamos e-mails para esses estados informando e nos oferecendo para colaboração da apuração do acontecido. Mas, gente, o que está acontecendo? O cliente recebe o e-mail, vem do gov.oestado.br da vida, o e-mail ele é verídico, sai do servidor do Gov, né? E às vezes ele opera intra-estados ali. Exato. Ó, o e-mail saiu do estado A, o malware está hospedado no estado B e ele baixa o payload do estado C. Exato. Exato. Essa semana foram 5 que eu analisei. 5 e-mails assim. 5 e-mails. Então, assim, se tem gente Gov aqui, pessoal, atenção. A segurança dos domínio Gov, por mais que na seção estadual, trata de segurança nacional. E o mais interessante. Trata de segurança nacional. E o mais interessante é que não adianta você ter antivírus. Por quê? Porque são arquivos assinados digitalmente. Ele vem assinado digitalmente. Quando você vai olhar o hash desse arquivo, é um arquivo original, sendo que esse arquivo original ele vai fazer um ataque, né? Um exemplo, tá? De um que eu já peguei para analisar. Ele fazia ataque do tipo Ring Zero, ia direto no kernel, utilizando um software de uma empresa, né? E esse software ele tinha acesso a uma DLL que fazia esse ataque do tipo Ring Zero direto no kernel. Sendo que quando ele subia no kernel, ele desligava o antivírus, desligava qualquer proteção que tivesse. Então aí você não teria rastreabilidade nenhuma. E até complementando, estava procurando aqui, né? Mas o Banco Central ele divulgou sobre esse phishing dentro do sistema deles lá, né? Se eu não me engano, foi no dia 6/3. Inclusive, coincide com quando nós lançamos uma análise nossa Exatamente. e nós identificamos com muito orgulho, tá, que o Banco Central deve ter tido acesso à nossa análise de malware que nós fizemos em cima desse incidente. Foi o primeiro, se eu não estou enganado. Foi o primeiro. E ele lançou esse alerta. Por que a gente tem a impressão de que eles olharam com muito carinho para a nossa análise? Porque quando nós analisamos, foi para um cliente financeiro nosso que é extremamente preocupado com segurança e ele compartilhou essa análise com os pares financeiros ali. Então, sim, deve ter chegado no Banco Central. E aí, parabéns aqui ao time da LGTI, com muito orgulho da gente poder estar colaborando com essa segurança nacional aí, né? Então, cara, por favor, quem for de Gov, cara, muita atenção com o seu ambiente. É diferente você receber um phishing de uma empresa privada que todo mundo desconfia e de você receber um phishing vindo de um domínio Gov, que você olha e o e-mail saiu de dentro do domínio Gov, verídico, não tem mascaramento, não tem nada, é o servidor lá que está comprometido e tal. E para esse estado, e eu tenho, por sinal, muito carinho. Cara, a gente avisou a primeira vez, voltou a ocorrer, avisou a segunda, ocorreu de novo, vai pedir música. Então, O estado já está pedindo música. E agora já é outro estado, né? Já tem Oi. mais outros 2 estados envolvidos, né? Pelo menos esses que eu recebi essa semana. Geralmente, assim, o dropper,
né, que é a parte que baixa o malware, ele fica hospedado num site, fica hospedado em um estado, e o malware em si fica hospedado em outro estado, né? E geralmente são falhas, né? São falhas, às vezes até grotescas, digamos assim, de desenvolvimento, que o cara sobe a biblioteca para lá para o site pro site Gov e deixa a parte de exemplos anexada. Então, um dos pontos que eu cheguei a ver é que tinha uma biblioteca que ela permitia o multi-upload e estava liberado o exemplo. Então, o que é que o cara fez? O cara subiu digamos assim, uma base para ele poder acessar esse servidor, onde ele tinha controle total do servidor e ele podia colocar o arquivo que ele quisesse, né? E assim, né, a gente geralmente procura ajudar, né, Inácio? A gente procura falar, mandar e-mail, informar, indicar, né? E se você for aí de algum gov e quiser, né, ajuda, precisar de ajuda, você pode mandar e-mail para cá pra gente que a gente pode ajudar vocês. Eu até estava procurando aqui meio para falar o título, né? Porque geralmente o phishing ele tá vindo com uma urgência, sempre com a informação de urgência, Sim. e, e é de uma instituição policial, né? É de um órgão policial, geralmente, e sempre acompanha ali um arquivo PDF que tem assinado, né? E que tem um executável embutido nele. Ó, o nosso cliente bancário preocupado com a segurança acabou de enviar aqui a confirmação de que o Bacen recebeu mesmo a análise de malware. Uhum. Não vamos mostrar aqui por uma questão de NDA, mas obrigado e aceite o nosso convite. Cadê você aqui? Você tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Venha bater um papo com a gente. Poxa, a gente gosta tanto. Aí, senão a gente vai ir tomar um café, não tem problema. Não, valeu. Tá aqui. Realmente ele mandou evidência. Olha só, Não só disse, ele mandou evidência que Tá nem vendo? pede a resolução. tá vendo? E assim, a gente está até fazendo esse tipo de análise lá agora. Sim, Começamos, tem sim. 3 semanas, Sim. e a gente está andando, né? Os desafios são muito interessantes. E geralmente a gente divide, né? Já adiantando um próprio. pouquinho. A gente adianta um pouquinho aqui de como a gente faz o serviço aqui, como a gente faz esse assessment aqui na LGTI. A gente divide em semanas, para não ficar muito extenso, para não ficar algo muito oneroso. A gente divide em semanas e cada semana a gente envia um formulário para ser respondido. E depois quando a gente recebe esse formulário, a gente senta e bate papo sobre as respostas, né? Faz um levantamento, né, de como ele está, né? Se ele está comply, se ele não está comply, se ele está próximo, né? A gente faz um bate-papo aí para não ficar só para o final e ficar aquele negócio de, poxa, mas podia, né? A gente podia ter. Ó como o que a gente está falando vai dar dor de muita gente aqui, ó. E aí, cara, pô, eu e o Fábio, a gente está alinhado. A gente falou sobre o órgão público, acho que foi a mesma hora que ele perguntou aqui, Aham. né? E tal. E aí, beleza, acho que todo mundo concorda que a multa do órgão público é diferente. De novo, aí o João colaborando muito com a gente. O João conhece muito disso, né? E tal, né? E aí, e tal. E aí, olha que informação interessante que o Leonardo compartilhou conosco. Ele disse o seguinte, ó, nós recebemos essa tentativa de phishing e na análise ele estava com o SPF, DKIM, DMARC válidos. Sim. Pois é, porque sai de dentro do servidor, cara. Então, assim, É do servidor legítimo. só colocando todo mundo na mesma página. O SPF, DKIM e DMARC são marcadores do servidor ali de e-mail, né, e tal, que são checagens que ele faz tanto de mensagens que saem ou que entra naquele domínio ali. E geralmente quando tem falha de algum desses marcadores, possibilita, por exemplo, eu enviar um e-mail por uma instituição B me passando por ela. Então, ó como a análise, o comentário do Leonardo é interessante. Ele checou, os marcadores estavam ok, ou seja, não foi alguém se passando por aquele domínio, saiu de fato de dentro do domínio. Não é um sabor domínio, é do domínio, pô, entendeu? Então, massa, Então, né? o que que acontece, né? Geralmente a gente volta para aquele primeiro assunto que a gente estava falando sobre o vazamento, né? Vazou alguma credencial, né? Teve um vazamento onde vazou essa credencial e o fraudador está se utilizando dessa credencial para poder mandar esse e-mail,
Ó, ele complementa com uma informação ainda mais valiosa, gente. Quando coloquei dentro do ambiente sandbox do nosso EDR para avaliação, ele classificou como não malicioso devido à origem ser válida. Exato. Exato, Exato. cara. Essa é a É isso aí. dificuldade. E isso trai todo e qualquer todo e qualquer sandbox. É por isso que o Exatamente. nosso malware analyzer, Nosso hein? malware analyzer, Quem é aqui? Roberto Monteiro, O Roberto Monteiro, o nosso Roberto Sandbox Sandbox. Monteiro, então assim, veio mesmo de um domínio válido, Vale. com os marcadores válidos, né? Continha o executável para assinatura através de certificado Gov. Exatamente. Exatamente. E acaba dificultando a ferramenta de diferenciar código malicioso. Cara, o curioso, cara, que a gente começou a olhar e começou a ficar interessante o negócio, tipo assim, entendo que a gente achar interessante não é que a gente acha legal. A gente acha interessante porque a engenhosidade por trás do ataque, ela é interessante. O cara tem, e não é um domínio de um estado comprometido, né? Sim. São 3 ou 4 estados envolvidos no mesmo ataque. Exato. Então, tu tem Exato. vários certificados ali que vem com a tag Gov que valida aquele ataque, cara. Né, e o mais interessante, né? Valida Quando aquele você, ataque. quando você pega ali o PDF que eles mandam em anexo, né? Qual era o primeiro ponto, né? A gente veio falar aqui sobre resolução do Banco Central e a gente já está falando de malware. Mas vamos lá. Quando você pega o PDF que vem anexo, quando eu fui analisar esse malware, qual era a minha primeira preocupação? O PDF podia estar contaminado, podia estar com alguma coisa. Então, analisando, eu vi que realmente era um PDF válido, né? É, mas ele dava alguns sinais de que não era um PDF original. Por quê? Quando você analisa lá embaixo, no final do PDF, ele vem dizendo que foi assinado digitalmente, né? E vem um QR Code, né? Aconteceu de, pelo menos, dos 5 que eu analisei, foram 3 que vieram com QR Code apontando para o servidor do fraudador. Já veio aí meio que um chablau, né, digamos assim, um sabor assinatura. Então você já tinha esse primeiro ponto. O segundo ponto é que o PDF já vinha com um link dentro dele apontando para um outro servidor, né? Aí, por exemplo, você recebe um e-mail dizendo que é no órgão policial do estado A, apontando para o servidor do estado B. Você vai no servidor do estado B, ele aponta para o servidor do estado C. Ué, tem alguma coisa aí que Estranha, né? estranha, né? Então, sendo que tudo é assinado, né? Se você pegar um EDR, um XDR, ele vai dizer que é algo legítimo, porque o PDF O não que está dificulta a identificação automática do negócio. Realmente. E aí, isso casa com a preocupação do nosso cliente. Exato. Porque, cara, é aquele negócio, numa era de IA, isso passa ileso, velho. Sim, sim. É muito difícil ainda hoje você ter uma IA treinada a esse ponto que desconfie de todos esses elementos. Por isso que o nosso sandboxer, ele é interessante, né? Eu acho que seria um bom, né, para a gente depois fazer um outro webinar só sobre malware. Seria bem interessante a gente passar Mas aqui. são pontos interessantes que é como o Leonardo falou, né? Analisando em ferramentas inicialmente é um e-mail legítimo. E aí é onde entra ali a necessidade de uma análise mais profunda e de um conhecimento a mais ali para identificar. Sim. E entra lá nos pontos que a gente iniciou falando, né? A evolução dos criminosos, Exato. a evolução do phishing é cada vez pior. Eu acho que essa tela que a gente vai mostrar agora, ela abre um pouco o capô do que a gente faz. Mas eu vou abrir assim mesmo, porque nós estamos bonzinhos hoje, né? E aí, assim, aqui está o mapa da mina, Roberto. Como é que funciona? Bom, a gente tem quais são as normas aplicadas para cada tipo de instituição, né? Se você é um banco, uma financeira, se você é uma cooperativa, Uma fintech. Você antes era regido pela 4.893. Hoje, 5.274, né? De 2025. Se você é uma instituição de pagamento, que é aquilo que eu falei logo no início, que teve o complemento, né, da resolução BCB 85, né? Só um parêntese aqui, que eu acho que tem muita gente que não é da área, mas o que significa esse CMN, né? Comissão Monetária, deixa eu ver aqui a minha colinha, Comissão Monetária Nacional, se eu não me engano,
e BCB, Banco Central do Brasil, né? Então, assim, Muita sigla, né? é muita sigla, é muita sigla. E, assim, você tem essas resoluções, tem as atualizações, né? Hoje, antigamente, instituição de Conselho pagamento, Monetário Nacional. Conselho Monetário Obrigado, Nacional. João, pela cola. Isso. E assim você tinha a instituição de pagamento, né? Fintech, instituição de pagamento, enfim, regida pela BCB 85. Hoje, ela vai para 538, né? As corretoras, distribuidoras de valores, 85, vai para 538. Corretoras de câmbio, BCB 85, vai para 538. E as PSTIs, que são as novidades desse ano, né? Desse ano não, né? Já veio de 2025, implementada agora 1º de março. Prestadores de serviço de TI vai para BCB 498. É bem interessante isso aí. Mas a novidade é porque ela foi construída agora, né? Construída agora. Até então não existia. Até então não existia, não era regulamentado. Então, Exatamente. Então, quando a gente fala nessas normas, o Roberto, a gente olha alguns pilares aí, né? E quais são os benefícios, por exemplo, que traz um tipo de assessment desse nível? Bom, primeiro, né, que até o cliente nosso falou que é para ele ter tudo organizado, né? Porque muitas das vezes a instituição, né, o banco, instituição de pagamento, fintech, ela não tem uma documentação gerada, né? Uma documentação que vai reger a parte interna dela de segurança da informação. Então, isso já faz com que todo mundo caminhe no mesmo, vá pelo mesmo caminho, né? Vamos regulamentar, vamos deixar tudo anotadinho, tudo. É, falando pelo meu lado desenvolvedor, isso é um negócio chato. Você regulamentar tudo, você deixar tudo anotadinho, tudo. Mas isso facilita porque, digamos que lá, hoje a gente está em 2026, mas digamos que lá em 2030 você não esteja mais naquela instituição, vem uma outra pessoa e diga, ué, e agora? Né? Como é que eu vou? Como é que era feito? Como é que começou? Né? Então, a instituição ela vai ter tudo organizado, tudo documentado, né? Ter como recorrer, por exemplo, fazer auditoria interna, vai passar por uma auditoria interna. Quando o auditor chegar e disser, ó, cadê a documentação do pentest? Né? Não, tá aqui, pega aqui, tá aqui. Tá tudo aqui, tá tudo bonitinho aqui. Todos os pentests que nós fizemos desde 2024 até hoje estão aqui documentados. Bacana. Né? Documentação é uma coisa que geralmente boa parte da TI não gosta e eu não julgo. Bom, aqui um pouco da importância sobre as normas, Roberto e Henrique, se puderem comentar para nós aí, fiquem à vontade. O cenário de ameaça, né, que motivou aí as atualizações por conta de números, que é o que traz esse slide, né? Então, quando a gente pega em 2023, existia a norma que era de 2025. Porém, em 2023 tivemos 24 incidentes relevantes. Em 2024 subiu para 59, né? Então, assim, ano após ano, os incidentes de seguranças subiram. Sim, a gente tem essa norma de 2000, né? E como a gente já falou aqui, não era algo que era necessário, então provavelmente a gente não tenha todas as informações necessárias aqui. Pode ser que tenha sido muito mais do que 24, Exato. né, de incidentes relevantes. E em 2024 nós mais do que dobramos, né, a quantidade de incidentes relevantes de segurança de invasão, né? Foi um crescimento de 146%, né? Sendo que o investimento anual dos bancos na área de cibersegurança foi para 5 bilhões, né? Aí você fala, nossa, é um investimento muito alto. Mas se você olhar para tudo que você precisa, eu acho que 5 bilhões é o inicial. Eu cotaria assim como inicial, porque você tem, vamos lá, você pega a questão de backup, não é algo barato. Você pega a questão de Tudo implementar que envolve a resiliência. Resiliência, né? Exato. Backup, Resiliência DR, operacional. IDR, IPS, firewall, enfim. WAF, toda a saladinha de palavras. o DR, né, que é o Disaster Recovery, então tem que ter 100% do ambiente em outro lugar. E outra, né? Ultimamente nós tivemos uma lição sobre infraestrutura crítica, com queda de algumas nuvens e serviços que eram considerados inquebráveis.
A gente está Exato. falando aqui de Cloudflare, a gente está falando aqui de AWS, que tropeçaram em alguma pedrinha pelo meio do Em algum caminho e momento. geraram um monte de confusão no mundo. E isso reacendeu uma discussão muito grande. 100% em nuvem é o que eu preciso? Eu não vou responder isso aqui. Eu não tô louco. Sim, sim. Mas retraz essa discussão, retraz. Traz, né? Acho que cada um sente a sua dor, né? Inclusive, Só um fornecedor de nuvem é o ideal? é o ideal. Inclusive, são pontos que foram reforçados na norma de 2025, Olha que interessante. que é o serviço cloud, né? Que em 2021 falava dele, mas não tão abrangente como agora. No nosso processo aqui de ISO 27001, inclusive, estamos sendo muito bem assistidos, por sinal, o consultor foi uma das coisas que ele falou, né? Mas quantas nuvens vocês usam para manter os serviços? Tá? É, 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 E assim, quando eu digo quantas nuvens, pessoal, não adianta só estar em regiões diferentes. Eu tenho que ter provedores diferentes para que de fato eu tenha uma resiliência ali. Sim, Né? sim. Isso é muito interessante. É muito interessante, sem dúvida. Eu acho que a gente tem mais 8 minutinhos, é isso? E eu tô sabendo que vai ter um sorteio, velho, né? Vai ter um sorteio de garrafinhas da LGTI, se eu não estou enganado, não é isso? Eu acho que a galera tá até pelo sorteio, viu, velho? Não é só- Será? Acho que o que a gente está falando aqui, pô, não tá nem levando em consideração. Ah, A garrafinha mesmo. beleza. Mas vamos sim, vamos encaminhando aqui pro final, Roberto. Vamos fechar falando sobre o que de fato o resultado traz aqui para quem consome esse assessment, né? A gente gosta de utilizar para esse assessment a estrutura do CMMI com uma estrutura unificadora, né? Então, assim, o que o Bacen fala? Por que CMMI? Por que o CMMI? Porque, assim, o Bacen, ele fala o quê? Ele fala a norma 5.274 e a BCB 538, hoje, tá? E elas exigem uma capacidade operacional comprovável. Você lembra ali que a gente falou que eram 33 pontos, né? Aquilo ali foi com a norma 4.873, 4.893. Já com a 5.000, já cai de 33 para 14 controles. Já começa aí. O que o CMMI define sobre questão de nível? O modelo de maturidade do CMMI, que vai do modelo 1 até o 5, né, ele mede a capacidade de execução real desses controles, a evolução progressiva, que aí a gente tem a nossa escadinha, né? Nós usamos o CMMI como base. Mas por que, Roberto, você coloca o nível 0 se o CMMI começa do nível 1 ao nível 5? Porque o nível 0 é o nível inicial, tá? Lá no desenvolvimento a gente chamava que era o nível caótico. Nível caótico, exato. Não tenho nada. Não tenho nada, não sei de nada. Como é que eu faço para daqui em diante? Mas estar no nível 0 quer dizer que pelo menos você saber que está no nível 0 já é interessante. Sim. Você já sabe onde está. Já. E para onde quer ir. É o ponto de partida. Pelo menos você já levantou a mão, quero ajuda. Preciso de ajuda. Fato, né? fato. Então, é por isso que nós colocamos o nível 0. E assim, só para situar o pessoal, CMMI e a Softex, né, que é o SBR, eles são voltados a desenvolvimento. Exato. Esse recorte do CMMI é voltado para quê? Para saber segurança, para infraestrutura, para processo. De tudo um pouco. Entendi. De tudo um pouco. Para a gente saber qual o nível que a instituição está, qual o nível que ela pode alcançar e qual o nível final que ela tem que chegar. De onde ela parte e para onde ela vai. E no mapa que a gente apresenta atrás, por exemplo, qual é o ponto que ela precisa investir para que ela mude de nível? Sim, a gente geralmente apresenta, porque a gente não usa só o CMMI. A gente usa também, além do CMMI, a gente usa o NIST, né? A gente usa a ISO 27001, a gente usa os SIS Controls, né? E a gente usa também O MITRE, né? O MITRE, que é bem interessante. Que aí a gente já consegue municiar a instituição o que ela pode fazer, né? O que ela pode, por exemplo, digamos que a instituição está no nível 1, está começando agora, está no nível 1, mas o que ela pode fazer para ela ir para o nível 2? O que ela pode fazer para ir depois do nível 2 para o 3?
né? E o que é que ela pode fazer, por exemplo, do nível 1 para atingir o nível 5? O que é que está faltando para ela? E às vezes o que falta pode ser um processo ou pode perpassar por investimento. Exato. Ou Exatamente. outro, ou ambos, e assim por diante. Sim, É porque quando a gente trabalha com os framework NIST, ISO, SysControl, é uma gama que é estratégica, governança, técnica e operacional. Então a gente consegue colocar tudo numa caixinha só e se organizar para startar, né, esse processo e avançar ali a Estamos passando qualificação. aqui de maneira um pouco mais rápida por algumas telas, Roberto. E aí, Henrique, então isso é mais ou menos o que a gente traz de resultado diante de uma análise. É Exato, isso? exato. A gente traz, né? E não necessariamente que isso seja feito só no final, tá? Pode ir trazendo conforme for acontecendo as avaliações, conforme for sendo respondidos os formulários que a gente passa, conforme forem evoluindo. Esse slide é muito interessante, que é um benchmark da indústria, que é para comparar em que nível está a instituição e qual o nível mediano do Brasil das instituições, né? Qual o nível de maturidade CMMI dessas instituições. Isso, o nível de maturidade comparado com as resoluções do Banco Central, tá? Top. Então, Quem quiser esse assessment na sua organização, procura os AMs que atendem a LGTI. LGTI. Vamos colocar aí como é um produto novo, né? É um produto para quem já conhece a LGTI, acho que nunca ouviu um papo ou até mesmo esse tipo de produto, né? É um produto que, junto com a qualificação, com o conhecimento que a LGTI já tem ali de mercado, de infraestrutura e segurança, juntamos aí nesse pacotinho, né? E estamos fazendo essa entrega, que é para poder prover aí o nível, né, de cada instituição e ajudar nessas tomadas de decisões, né? exato. Cada instituição ter o seu nível de maturidade e saber, né, qual o próximo passo, o que é que ele precisa para Bacana. alcançar o nível. Então, para que eu tenha esse assessment, eu não preciso necessariamente ter um serviço LGTI rodando dentro da minha instituição. Não necessariamente. Não, é um trabalho avulso, né? A parte. A parte. Legal, bacana. Bom, eu vou chamar a nossa equipe. Cara, o papo foi muito bom. Queria agradecer aqui, especialmente todo mundo que ficou até aqui agora. Obrigado. Eu queria agradecer muito o João e o Fábio, que contribuíram muito com a gente em perguntas, esclarecimentos aqui. Poxa, seria bacana se da próxima vez eles pudessem estar aqui conosco, que a gente vai chegar um convite aí para vocês, para a gente vir conversar mais sobre isso. Obrigado, João. Obrigado, Fábio, pelas colaborações aí, tá?